O mesmo sistema que rouba sua fé também está roubando sua carreira, então cuidado. Você pode estar em risco na sua igreja. Dependendo da igreja, mano, o cara entra ali, é como se ele estivesse caindo no Arapuca. Atenção! Se você for aposentado ao entrar em uma igreja, você pode acabar sem o seu salário do INSS. Após uma confusão com o pastor Silas Malafaia, a senadora Damares Alves, do Republicanos, divulgou uma lista de igrejas e pastores citados na CPI do INSS. Hoje, em cima do altar, pode tudo. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Não, mas tu respeita a religião dos outros, eu não respeito a religião de ninguém! Homossexualismo é possessão demoníaca. E fica essa mentalidade de que é normal dentro dos colégios, que não pode discriminar, pode e deve discriminar. Que a República caia! Mas o que ninguém percebe é, o problema não está só na igreja. Vai muito além. Okay? The history that you know, the history that you believe, it is a system implanted into your brains by powerful people. E se você soubesse que o mesmo sistema que te pede obediência no culto é também aquele que decide onde você trabalha, o quanto você ganha, até em que medida você pode ou não discordar do seu chefe. Talvez nem tudo que o seu líder vai te direcionar você vai gostar, mas obedeça. Seja obediente que você vai crescer. De novo, quase ninguém percebe isso. Por quê? Porque a lavagem cerebral começa bem antes do que você imagina. Power has brainwashed you into thinking something that is not true. You've been taught from the first day. E se você soubesse que existe um plano cuidadosamente planejado para manter você funcionando, obedecendo, trabalhando. Okay? So this world that we live in, it's a complete illusion created in order to make us work as hard as possible. Sinceramente, foram mais de 7 anos de pesquisa para eu chegar nas ideias que você obterá aqui e fico feliz em compartilhar. Se você quiser saber como a igreja e a obediência cega pregada por esse sistema se relacionam e, logicamente, adotar estratégias para se proteger dessa ameaça, evitar o roubo da sua vida, então assista este vídeo agora. Você irá se surpreender. The entire point of the system is to make you work as hard as possible, because when you work hard, that generates real wealth for the powerful people. Money does nothing, okay? Money just incentivizes you to work hard. Esse homem é o professor Ji Yang, chinês criado no Canadá, quem é especialista em sistemas de poder e defende a seguinte tese: dinheiro não é importante para a elite, já o seu trabalho, o seu suor de cada dia, esse sim, vale ouro. Because the real value is not money, the real value is the work we do. Será com esse embasamento que prosseguiremos o raciocínio aqui desse vídeo, certo? No início de fevereiro, foi publicado aqui nesse canal um documentário exclusivo com a seguinte temática: o problema não é o pastor, mas sim o sistema que transforma a fé em arma. Nesse editorial investigativo, foi comentado sobre esquemas de fraudes envolvendo igrejas, discriminação em massa feita por líderes de seita e pastores sendo acusados de roubo de aposentados e muito mais. No entanto, o ponto alto desse documentário foi a revelação de que o problema nunca foi um pastor específico, nem um escândalo isolado, mas sim um sistema inteiro desenhado para roubar a sua vida. E a de milhões de brasileiros, claro. Agora, nesse vídeo em específico aqui que você está assistindo, o objetivo será ir um pouco mais fundo nessa narrativa, expondo como o roubo ele sai da igreja e atinge bem no meio da sua vida profissional, da sua carreira, da sua profissão. Portanto, o desafio de expor aqui será grande, mas acredito que será necessário. Te garanto que o seu futuro eu pós esse vídeo irá de alguma forma agradecer. Por quê?
Porque hoje em dia é difícil quem não sente a energia da vida se esvair do corpo lentamente quando o assunto é trabalho, não é mesmo? But people's attitude towards work is declining. We live in an age when people don't take work that seriously. Então, se você sente que trabalha cada vez mais e colhe cada vez menos dinheiro e sentido do seu trabalho, ou de repente você percebe que obedece metas, processos e chefes sem nunca entender quem realmente se beneficia do seu esforço, ou até se você foi ensinado a chamar cansaço de virtude e silêncio de profissionalismo, responsabilidade, então o próximo capítulo desse vídeo é para você. Inclusive, acredite ou não, sua igreja tem tudo a ver com isso. Como o mesmo sistema que te ensinou a obedecer na fé é o sistema que hoje explora, esvazia e controla a sua vida profissional sem que você perceba. Para responder isso, antes preciso que você visualize a seguinte situação. Imagine que você está sentado em sua mesa de jantar, sua casa linda, de novela. Você é concursado público, tem estabilidades, status, casamento sólido, cuida do seu espírito, tem rotina de fé e devocional diário. Seu salário? De no mínimo 15 mil por mês garantido, pelo resto da sua vida. As pessoas à sua volta te admiram. Você é um exemplo de sucesso para seus amigos e família. No entanto, você tem um segredo oculto. Que segredo é esse? Quando você deita a cabeça no travesseiro toda noite, você sabe que você está infeliz. Sente um vazio no peito que nada justifica. Você tem tudo, mas se sente um nada e se pergunta, se critica, você pensa: por que eu me sinto tão vazio? Por que meu sorriso é só fingimento quando a vontade real é deixar a lágrima rolar? Acredite ou não, existem milhares de brasileiros nesta situação, tristes, pedindo demissão de emprego dos sonhos, porque não estão de alguma forma completos. Por que eu pedi exoneração do serviço público federal? Eu era concursado, estava num emprego bacana, que todo mundo me admirava por aquilo, mas eu não estava feliz. E tem uma hora que a cabeça pifa, sabe? Eu achei, e esse é um ponto importante, que todos os problemas que eu tive, né, de saúde mental mesmo, né, quando eu comecei a entender que eu estava ficando doente, era tudo por causa do tribunal. E não era. Esses são Felipe Lima e o Gustavo, respectivamente, criadores dos canais Doutor Destrave e Bitoleia aqui no YouTube. Quem são eles, ex-concursados públicos, e perceberam que havia algo de errado na vida. E como eles, existem milhares de pessoas teoricamente bem-sucedidas, espalhadas na internet, com falas mais ou menos assim. Fui militar concursado, meu sonho virou pesadelo. Cheguei no concurso dos meus sonhos, mas estou extremamente infeliz. Pedi exoneração no meu cargo de oficial da justiça. O trabalho no Brasil é tóxico. Ué, concurso público não era pra ser a melhor vida do mundo, ou pelo menos uma das melhores vidas? Então, por que tem tanta gente ganhando bem e infeliz? Não faz sentido. E sabe o que é mais triste? Não é só no funcionalismo público que você vê essas pessoas sem brilho no olhar, sabe? E entenda que eu sei que tem muita gente doente nos tribunais, tem muita gente doente em todas as empresas, tem muito empreendedor doente. O fato é, vivemos uma epidemia oculta no mundo do trabalho que tem números cada vez mais preocupantes. O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Olha, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 2030 a depressão deve se tornar a doença mais comum no mundo. E agora uma situação preocupante. Uma pesquisa revelou que quase 90% das empresas do Brasil registraram afastamento de funcionários por doenças mentais neste ano. A síndrome de burnout foi uma das principais causas de afastamento.
Esses são sintomas comuns de uma sociedade adoecida que aprendeu a obedecer antes mesmo de falar. Se você olhar para o seu lado agora, para as pessoas que convivem com você e perguntar: cara, você está bem? Sim, tô legal. Essa pessoa estará apenas sendo educada e não falando a verdade sobre aquilo que realmente acontece em seu coração, entende? Cá entre nós, isso tudo tem uma causa, na real, duas. Quais? Primeiro, um sistema inteiro desenhado para te explorar. Segundo, o princípio da obediência radical. Preste atenção agora. E se você soubesse que essa epidemia oculta que vivemos hoje tem conexão direta com a sua igreja e, inclusive, faz parte de um grande plano maior para te explorar. Bom, é exatamente isso que você irá compreender em detalhes nos próximos minutos deste documentário. Antes de tudo, a primeira coisa que você precisa amarrar em seu cérebro é: seu trabalho tem mais valor do que você imagina. Vale ouro. Because the real value is not money. The real value is the work we do. A elite, o sistema, deseja de alguma forma sugar sua vida. The entire point of the system is to make you work as hard as possible, because when you work hard, that generates real wealth for the powerful people. Money does nothing, okay? Money just incentivizes you to work hard. Além de entender o valor do trabalho humano, o professor Jung, quem comentamos aqui no início desse vídeo, ele é pesquisador de Harvard, especialista no entendimento das dinâmicas de poder do mundo. Ele defende com unhas e dentes que o uso indevido da religião pode matar. That's why Christianity is one of the most aggressive religions that we have today. Acredite ou não, uma das ferramentas mais eficazes para te manter no chão de fábrica do dia a dia, ou seja, até te matar em vida se você não estiver consciente, por incrível que pareça, se chama igreja. O professor Jung não é o único pensador a defender essa tese. A religião é instrumento de controle social. Ponto. No decorrer dos séculos, a igreja se tornou instrumento de manipulação do sistema para te manter funcional, trabalhando, por que não dizer, escravizado. O que a classe dominante vai fazer? Ela controla Deus. A religião controla as pessoas porque a classe dominante puxa Deus para si, puxa os deuses para si, e controlando a ideia de Deus, controla as pessoas. O fato é, sempre tem alguém se beneficiando da sua obediência. Mas como isso acontece? Acontece através do que chamamos de introjeção de obediência radical. O que é isso? É um treinamento invisível da sua consciência. Em outras palavras, é quando você aprende desde cedo, desde pitititico, que é preciso acreditar em algo maior e que questionar é errado. Às vezes, esse algo maior pode ser Deus. Deus é a fonte de onde emana todo o poder e toda a autoridade que sustenta a sua igreja na terra. Então, por isso que nós estamos debaixo de uma cadeia de autoridade, porque a autoridade máxima vem dele. Cristo é o cabeça. Outras vezes, pode ser seu chefe na empresa. Ela vai, ela quebra a regra. Vamos supor, a pessoa tem que trabalhar na empresa e tem a camiseta. Aí ela não quer ir trabalhar com a camiseta. Aí ela dá trabalho, toda semana ela dá trabalho. Mas por que esse negócio, essa bobeira de ter que trabalhar de uniforme? Dessa forma, ouvir o tal algo maior pode significar simplesmente você sempre respeitar a autoridade. Todo lugar que você for tem uma autoridade. E se você não gostar, mesmo assim, obedeça. Talvez nem tudo que o seu líder vai te direcionar você vai gostar, mas obedeça. Seja obediente, que você vai crescer. Caso você decida, por algum motivo, parar, questionar, perguntar, pensar, então você se tornará um excluído, um rebelde. Como que você conhece uma pessoa rebelde?
É aquela pessoa que não se sujeita. É aquela pessoa que não se submete. Onde ela vai, ela arruma confusão. Dessa forma, pouco a pouco, ouvindo essas mensagens, você senta no banco da igreja e vai sendo doutrinado a obedecer, trabalhar, se calar. Seja no trabalho na empresa. Mesmo o trabalho que você faz de limpar a privada lá no emprego, você faz pro Senhor? Tá contando, tá valendo. Tá anotado já na sua carteira de trabalho do céu. Já tá registrado lá. Todas essas horas que você gastou trabalhando para o Senhor por intermédio do seu patrão. Ou seja, no trabalho, na igreja. Aí vem pra igreja a mesma coisa. Ah, mas por que tem que pôr jaleco? Ah, mas por que tem que pôr essa camiseta preta da intercessão? Eu não posso ir de azul marinho? Eu cansei de falar já, gente, preto é preto, preto não é azul. Porque as pessoas não entram na cabeça delas, têm dificuldade para se submeter. Mas hoje em dia, a gente sabe, existem sim pastores ganhando dinheiro através do trabalho voluntário, gratuito, feito por fiéis da igreja nas empresas deles. Eles colocam pessoas como voluntárias, assinando termo de voluntariado para trabalhar ali, como se fosse parte de um ministério. A pessoa tem escala, tem que trabalhar gratuitamente e, pasmem, adivinha de quem é o CNPJ que está ali nesse trabalho voluntário, Herman? Quem que é CNPJ? É a esposa do pastor. Tá vendo o padrão? Você trabalhar e obedecer. Primeiro, a autoridade espiritual é uma pessoa revestida de poder para o desempenho de algum propósito, de alguma função no reino de Deus. Então obedeça o pastor. O pastor não é um super-homem. O pastor é uma pessoa revestida de uma autoridade dada por Deus. Se você não entender isso, meu irmão, você vai arrumar um monte de problema para você. Obedeça ou será excluído. Você não é obrigado a estar numa igreja, mas se você está, não sei qual é a sua igreja, se submeta à autoridade daquele pastor. Você não está satisfeito? Então saia de lá. Até esse ponto, você entendeu o que é obediência radical, certo? Mas ainda existe um questionamento maior, qual? Como de fato o sistema é desenhado para te explorar? Além da igreja, sim, a igreja tem tudo a ver com isso, mas essa discussão vai muito além, entende? Ela passa pela sua casa, pela sua escola, pelos seus amigos, pela sua família, por tudo. Se você quer realmente ser livre, você precisa compreender como funciona essa dinâmica, como a exploração começa. E a boa notícia é exatamente sobre isso que conversaremos já. Lembre-se, as palavras-chave para você amarrar em seu cérebro são: seu trabalho vale ouro. E por ele a igreja, o sistema, o Estado, a elite se articulam para manter você trabalhando. Para compreender melhor isso, você precisa entrar agora na máquina do tempo. Seu destino será o ano de 1806, local Prússia, antiga Alemanha. Nessa época, o cheiro de sangue inunda o ar. Visualize que você é um general comandante, em meio às suas tropas após uma terrível derrota frente ao exército de Napoleão. Nesse cenário de guerra, você precisa encontrar uma solução para que um vexame como esse nunca mais aconteça. Então, você obtém o seguinte insight: que tal criar uma fábrica de soldados ciborgue, daqueles que se atiram frente a uma granada detonando com um simples som do seu apito? Como conseguir soldados tão fortes ou malucos? Através das escolas públicas. Você divide o seu plano em 5 pilares, quais? Primeiro, a partir de agora, o currículo das escolas será centralizado e rígido, visando eliminar o pensamento independente e incutir a conformidade. Segundo, a implementação de sinos e horários fixos entre aulas na escola. Dessa forma, você
doutrina os alunos a responderem instantaneamente aos comandos externos. O terceiro pilar do seu plano é a fragmentação do conhecimento. Como que você faz isso? Você divide as aulas em curtas, em períodos pequenos de tempo e temas também isolados. Dessa forma você consegue que as pessoas não desenvolvam uma visão crítica e integrada da realidade. Em outras palavras, elas se tornam capazes de realizar tarefas específicas e técnicas, mas não percebem como uma ideia se conecta à outra, como a biologia se conecta à matemática, como a filosofia se conecta à física, como o conhecimento é todo conectado. Dessa forma, as ideias, o pensamento, se torna compartimentalizado, consequentemente, impossibilita a formação de pensadores críticos. A partir daí, você coloca em prática o quarto pilar, qual? A formação de professores doutrinadores. Você faz o sistema criar seminários especializados para garantir que os próprios professores sejam burocratas leais, encarregados de transmitir os valores nacionais. Após isso, entra em cena o seu golpe de mestre, o quê? O quinto pilar de uma nova forma de educar, que é qual? A hierarquia e obediência à autoridade. Como conseguir isso? Você estrutura as salas com fileiras voltadas para o professor e avaliações constantes, que reforçam a obediência cega a superiores, uma qualidade essencial para o seu futuro soldado, certo? Conforme pesquisadores e estudiosos apontam, foi exatamente isso que aconteceu na Prússia em 1806, e esse modelo educacional foi considerado perfeito. Prussian model was not just an idea, it was a social engineering project. A obediência cega se tornou regra desde os primeiros anos de vida. Their solution was radical, but also rather simple. Create a system of schooling that would drill obedience into the population from the time they were children. Inclusive, essa forma de educar fez tanto sucesso que foi exportada para o mundo. First secretary of the Massachusetts Board of Education traveled to Prussia in 1843 to see this model for himself. He was so impressed that he lobbied to bring it back to America. Agora te pergunto, você vê alguma semelhança entre o modelo educacional do Brasil em 2026 e a educação da Prússia em 1806? Será que o que você chama de educação não é apenas um treinamento moderno para fazer você obedecer sem perceber? E se o mesmo sistema criado para formar soldados obedientes for o que hoje molda trabalhadores cansados, confusos, doentes e facilmente substituíveis? E se esse mesmo sistema beneficiar a igreja ao induzi-lo a não questionar, parar de perguntar, pagar dízimo e simplesmente não pensar? Pois é, sabe o que é pior? A sua família acha normal pessoas adoecerem trabalhando e chamarem isso de responsabilidade. Seu chefe, também formado pelo sistema, acha normal pessoas obedecerem ordens sem sentido e agradecerem por ainda terem emprego. As igrejas também, nesse cenário, entram lucrando, fazendo você pensar que questionar é rebeldia e pensar demais é falta de fé. Porque as pessoas não entram na cabeça delas, têm dificuldade para se submeter, para obedecer. Dessa forma, a igreja se torna também uma impulsionadora de obediência. Isso agrada a elite, aqueles que lucram com o seu suor. Isso também agrada a igreja, que também lucra com o seu suor. Agora te pergunto, isso agrada a Deus? Essa é uma pergunta difícil e fácil, eu vou entrar em detalhes sobre ela mais adiante. Agora, o que você precisa entender é, hoje estamos em um sistema desenhado para nos explorar, entende? No entanto, aqui nesse ponto da história, temos
um aspecto ainda mais profundo e oculto, qual? O fato de ser talvez você mesmo quem normalize essa obediência, o viver cansado, confuso e vazio, acreditando que isso é só vida adulta. Mas saiba, isso não é vida adulta. Isso não é maturidade, não é responsabilidade e também não é falta de fé. Isso tem outro nome: doutrinação. Mas a boa notícia é, existe uma saída para essa manipulação em massa a qual você, eu, todos nós fomos submetidos. Existe uma chance de vivermos uma vida que não foi simplesmente raptada, sequestrada pelo sistema, mas sim escolhida por cada um de nós com consciência. Há um caminho estreito, mas possível, no qual trabalhar não significa se esvaziar, obedecer não significa se anular e fé não é instrumento de controle, mas sim de libertação. E sobre isso nós conversaremos nos próximos minutos deste documentário. Se você chegou até aqui no vídeo, parabéns, sério. Esse vídeo não é para qualquer motivo. A verdade dói. Ninguém gosta de ser confrontado, enfrentar emoções desconfortáveis, de alguma forma se sentir enganado. Por quê? Porque quando a ilusão cai, a gente não perde só uma ideia, uma crença, uma forma de pensar, e sim perdemos a nossa identidade. Quem somos, entende? E isso dói. Doeu pra mim, pelo menos. Lembra daquela história do concursado público infeliz que te contei alguns minutos atrás? Aquele cara que ganhava bem e mal conseguia se encarar no espelho? Então, essa história é a minha história. Eu fui essa pessoa. Acreditei no sistema, acreditei na igreja, acreditei na educação. Fui aprovado em 2 concursos públicos federais antes dos 20 anos e hoje entendo que eu estava em um jogo errado, entende? Fui oficial de carreira do Exército Brasileiro, cheguei ao posto de capitão, tinha medalhas no uniforme e vazio no peito. Quebrei, na verdade, eu me afundei. Fiz parte da estatística nacional. Procurei na igreja o consolo? Sim, sem dúvidas. Mas tá difícil com tanta gente enganando tanta gente, não é mesmo? Hoje sei o quanto a obediência radical destrói. Até compartilho esses insights de maneira mais aprofundada lá na Domingo Dome, que é a minha newsletter onde escrevo e envio mini cartas via e-mail todo domingo para ajudar pessoas que, assim como eu, sentiram que algo estava errado nesse sistema, mas não sabiam ao certo como nomear. O link está aqui na descrição, caso você tenha interesse em cadastrar, e é grátis. Agora, o que posso te afirmar é, precisei de 7 anos de estudo e dedicação para encontrar uma nova forma de viver, de existir. E essa nova forma passa e muito pelo seguinte ensinamento: seu trabalho vale ouro, já o dinheiro vale nada. Because the real value is not money, the real value is the work we do. Essa tese do professor Jung nunca fez tanto sentido, e a razão disso é simples. O dinheiro é só um incentivo que a elite criou, mas ele por si só não tem valor nenhum. É só um papel, nada mais. Nem papel hoje ele é. É só um número na sua conta. Já o seu trabalho, esse sim, constrói o mundo, forma caráter e sustenta sistemas inteiros. Afinal, como um prédio sobe se ninguém colocar a mão na massa? De onde vem o imposto se milhões não saírem de casa para trabalhar amanhã? O que acontece com empresas, igrejas e governos se o trabalhador parar por uma semana? Tá vendo a lógica? No entanto, desses questionamentos surge uma dúvida ainda mais vital. Qual? Se sua força de trabalho, suas horas, sua vida são motivo de disputa pela elite, com o que você pode trabalhar sem se perder de si mesmo, entende? Afinal, você passa pelo menos 8 horas por dia no trabalho. Que tal fazer algo que faça realmente sentido para sua vida? Essas perguntas, pelo menos para mim, me fizeram parar um pouco, sabe?
colocar o pé no freio, entende? Se você parar para refletir, hoje, assim como em outros momentos da história, precisamos de mais rebeldes. Por isso aqui na Domi nós não compactuamos com política, não somos a favor de religião A ou B, não batemos palmas para discurso motivacional de guru sistêmico. Aqui pensamos e tentamos influenciar pensamento. Aqui somos pró-indivíduo, pró-pensamento crítico, pró-você. Cá entre nós, por incrível que pareça, hoje o maior ato de rebeldia é se dar valor, se respeitar, se amar, simplesmente pensar. Seu trabalho, sua vida, sua fé valem ouro. Na real, muito mais do que ouro. Valem suas horas, seus dias, seus anos de existência nessa terra. É tudo o que você tem. Não acredite nas mentiras do sistema. É triste dizer, mas hoje a maioria das pessoas desperdiça a vida, justamente na era que permite a melhor vida de toda a história da humanidade. É triste dizer, não seja uma dessas pessoas. Perceba que hoje temos acesso a recursos, ferramentas, conhecimento que nos permitem não vender nosso tempo em troca de pão. Nos permite ser livres. E isso não tem preço. Viva a nova economia. Aqui vem o último pulo do gato de hoje. Preste atenção. Quem controla o sentido do seu trabalho, controla você. Quando você entrega esse sentido, entrega junto a própria vida e entra para a estatística nacional. Ouse ser rebelde. Uma pessoa capaz de pensar por conta própria, mesmo quando o custo é alto. Capaz de desobedecer narrativas prontas sem virar refém dos outros, dos chefes, do caos. Rebelde é trabalhar com consciência sem vender a alma por segurança. É você servir, ajudar o outro sem se anular e produzir sem se tornar a engrenagem, o sistema. Eu diria que ser rebelde é você absorver que rebeldia hoje não é gritar, mas sim você permanecer inteiro. Rebeldia não é também deixar de obedecer a tudo e a todos, mas sim obedecer ao único que importa. Onde você tem desperdiçado o seu tempo de vida e chamado de maturidade, responsabilidade, vida adulta ou fé? Essa é uma boa pergunta. Bom, no próximo vídeo aqui do canal, irei trazer estratégias práticas para você começar a enxergar o potencial ilimitado da sua vida dentro dessa nova economia maravilhosa em que vivemos. Garanto que o que você irá descobrir vale a pena. Se inscreva aqui no canal para não perder e ative as notificações. Bom, meu nome não é Domi e essa é a minha visão de mundo e te pergunto, qual é a sua, por favor? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e assista ao próximo vídeo. Até mais!